buscar derrubar o soldado de Deus, buscar derrubar o cristão. E é isso que a palavra do Senhor nos apresenta aqui. O inimigo tem ciladas, estratégias, ardis especiais, porque conhece. Ele é mais inteligente, mais poderoso do que nós, conhece as nossas fraquezas e tem buscado de forma organizada colocar os seus planos em prática para, se possível, derrubar o maior número de pessoas. Precisamos tomar cuidado, porque há uma estratégia do inimigo, há um método para derrubar, para apanhar o cristão. E a palavra, portanto, de Deus nos diz: precisamos ficar firmes contra essas ciladas, contra essas estratégias, contra essas artimanhas do inimigo que colocam no caminho do cristão para o destruir, para o matar, para levar a sua alma. Enganam-se as pessoas que o objetivo do inimigo é tirar o seu emprego, é tirar talvez sua saúde. O objetivo do inimigo é tirar a nossa salvação, é nos levar à perdição completa, total. É por isso que a palavra do Senhor diz que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma, perder a sua vida. Nós não podemos e não precisamos temer aqueles que conseguem tirar a nossa vida aqui, mas disse o Senhor Jesus Cristo: precisamos temer aquele que tem poder para retirar a nossa alma, ou matar tirar a nossa salvação. E com isso em mente, precisamos entender que o inimigo ele tem planos, estratégias. Essa tem sido a estratégia dele. Mas como vencer nessa estratégia, irmãos? Como estar firmes contra esse inimigo que tem vindo com ciladas, com artimanhas, que é mais inteligente, mais poderoso? O próprio texto nos diz que se você estiver revestido dessa armadura, obviamente você ficará firme quando o inimigo vier com seus ardis, com as suas ciladas, com as suas tentações. Mesmo em meio a momentos de grande prova, é preciso permanecer firme. E por que, irmãos? Porque o Senhor Jesus Cristo tem o domínio, tem o poder. Ele está no controle de todas as coisas e ninguém será tentado acima das suas próprias forças. E por quê? Porque o Senhor Jesus tem o controle e o diabo só vai até onde o Senhor permite. Não pode mais, porque ele é um inimigo derrotado e o Senhor Jesus está acima de todos. E é isso que o texto, portanto, nos enfatiza. Não precisamos temer. Mas uma das razões que precisamos estar fortalecidos é essa. É buscar, uma das razões porque precisamos estar revestidos da armadura de Deus, é porque temos um inimigo que é astuto, traz ciladas e, portanto, precisamos permanecer firmes. E é interessante a palavra permanecer firmes aqui, queridos, porque há movimentos religiosos que acham que a batalha espiritual contra o nosso inimigo é uma batalha de ataque, ou seja, precisamos ir até o diabo para poder destroná-lo, para poder expulsá-lo, para poder conhecer onde eles ficam, os lugares, as esquinas, os seus nomes, e aí então repreendê-lo. Mas olha o que a Bíblia diz, a Bíblia diz que essa batalha é uma batalha de resistência. Precisamos permanecer firme. Portanto, a imagem que a Bíblia nos apresenta dessa batalha é do cristão revestido com a armadura, guardando um território que já foi conquistado, já é vencedor, já é nosso, e vem então o diabo com todas as suas artimanhas e ciladas contra nós, buscando, portanto, derrubar o maior e trazer o maior número de destruição. O inimigo derrotado que está buscando trazer e fazer maior destruição possível. Porém, a vitória já é nossa, não precisamos temer, a vitória já é conquistada. Portanto, irmãos, esta luta espiritual, nós não vemos na Bíblia em nenhum momento os discípulos, os apóstolos, buscando conhecer os nomes do demônio, querendo expulsá-los, querendo destroná-los e tudo mais. O ministério está focado na palavra, na busca da presença de Deus e não nessas coisas. Vemos o contrário, vemos o diabo muitas vezes indo para poder tentá-los, para poder trazer alguma complicação no processo, e eles resistindo firmemente, porque estavam fortalecidos na palavra do Senhor, e assim o colocavam
em retirada, o colocava para retirar. E assim o cristão, ele precisa se revestir da armadura de Deus, para que quando o inimigo vinha ao seu encontro com suas ciladas, com as suas armadilhas, ele permanecer firme no Senhor, porque ele está revestido da armadura de Cristo e ele está guardando o território já conquistado, porque todos nós somos em Cristo Jesus mais que vencedores. Diga amém? Amém, queridos irmãos, amém. É isso que a Bíblia, portanto, nos apresenta. A segunda razão, então, por que devemos estar revestidos da armadura de Deus. A primeira vimos que é para permanecer firme. A segunda está no verso 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então o verso 12 diz a natureza desse inimigo. A Bíblia então nos apresenta, irmãos, que lutamos contra o diabo, mas a nossa luta não é contra o nosso semelhante, não é contra a carne, não é contra o sangue. Quando nós olhamos aí as dificuldades que temos ao nosso redor, nós precisamos entender que não é o ser humano o nosso inimigo, não é o nosso próximo o nosso inimigo, não é, queridos irmãos, o seu vizinho o seu inimigo, não é o seu patrão o seu inimigo, não é o seu esposo, sua esposa o seu inimigo. O nosso inimigo é o diabo. E aqui a Bíblia nos apresenta este inimigo. Não é contra a carne, não é contra o sangue. Mas veja o que a Bíblia nos diz. A nossa luta, sim, é contra os principados e potestades, é contra os dominadores deste mundo mal, tenebroso, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, as forças do mal nas regiões celestes. As regiões celestes é uma expressão que Paulo utiliza aqui no livro de Efésios, que denota este mundo espiritual que nos cerca, que de certa maneira nos atinge também, direta ou indiretamente, porém está ao nosso redor, mas nós não conseguimos ver. É onde o diabo age, é também onde os anjos de Deus estão presentes ao nosso redor, porque a Bíblia diz que ao nosso redor estão anjos em guarda para nos guardar, tropeçarmos em alguma pedra. Então esses anjos nós não conseguimos ver. É este mundo espiritual, essa região onde os anjos estão, mas também os anjos, os demônios estão pairando, tentando, destruindo. O inimigo age em todos os lugares, queridos irmãos, todos os lugares. Ele age na política, ele age também nas empresas, ele age em vários lugares. E é por isso que a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra as pessoas. A Bíblia, portanto, irmãos, nos dá essa visão. Precisamos abrir os nossos olhos e ver que as dificuldades que enfrentamos no nosso mundo, na nossa realidade, em grande parte, existe um inimigo muito maior que está por trás dessas dificuldades. Por exemplo, a Bíblia também diz que o diabo, ele tem, ou melhor, ele mais apresenta o inimigo em seus laboratórios, fazendo coisas e buscando manipular vários artifícios químicos para provocar dificuldade contra o povo de Deus. Então veja que a nossa luta não é contra um inimigo, um vírus ou outra coisa qualquer. Estamos vivendo num mundo tenebroso, um mundo de trevas. Jesus chegou a dizer que aí vem o diabo, ele nada tem em mim, ou seja, o inimigo tem em mim. E a Bíblia diz que ele é o príncipe da potestade do ar. Ele age, príncipe deste mundo tenebroso. E aqui, irmãos, é essa região invisível, espiritual, que nos circunda e que nos atinge. Perceba que Paulo estava preso em Roma, ao seu lado estava um soldado. Lá Paulo estava presenciando, ouvindo as atrocidades que o imperador estava fazendo contra os cristãos, perseguindo os cristãos, aprisionando os cristãos, matando os cristãos. Mas mesmo assim Paulo diz: o meu inimigo não é o imperador, o meu inimigo não é um soldado romano que está acorrentado ao meu lado, sendo como um carrasco a mim. O meu inimigo não é a carne, não é o sangue, não são os seres humanos,
meu inimigo é o diabo, príncipe deste mundo tenebroso e que habita nas regiões celestes, essa região do mundo espiritual invisível que está nos cercando. Portanto, queridos irmãos, precisamos permanecer firmes no Senhor, porque estamos enfrentando um inimigo invisível. Não dá para ver. E por conta dessa natureza invisível, ele tem se propagado de forma grandiosa. Ele não é onisciente e nem onipresente, mas ele tem buscado estar em muitos lugares para destruir o maior número de pessoas. E é por essa razão que a Bíblia diz: precisamos estar revestidos da armadura de Deus, revestidos dessa armadura para poder ficar firme contra essas artimanhas, essa potestade, esses seres nas regiões celestes que buscam trazer trevas e maldades. Ainda, queridos irmãos, nessa segunda razão, o verso 13 nos traz aqui, na primeira parte, algo interessante. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Portanto, o apóstolo Paulo nos diz, irmãos, que por essa razão, os inimigos têm uma natureza invisível, que o inimigo de Deus, que é o diabo, age de maneira poderosa, com ciladas, com artimanhas. Precisamos estar revestidos, porque a natureza dele, o poder dele é maior que nós, mas estando revestido com a armadura de Deus, podemos vencê-lo. E então, resistir no dia mau. Ainda aqui no verso, ou melhor, no livro de Éfeso, ele diz que todos os dias são maus. O apóstolo Paulo diz: remindo o tempo, que os dias são maus. Os dias são maus. Mas aqui ele diz: olha, permanecer para que possas resistir no dia mau. No dia mau. E dias maus e o dia mau é interessante. Porque para Paulo, irmãos, os dias são maus. Os dias são maus. Todos os dias são maus. Vivemos em um mundo que está afetado, infectado pelo pecado. E cada dia neste mundo é um dia de morte. Porque todos os dias, queridos irmãos, todos os dias somos levados ao matador, como diz o apóstolo Paulo. Há muitos dias que são difíceis para todos. Todos os dias, na verdade, são difíceis. Viver, resistir ao mal, que o diabo está constantemente tentando, cercando, como um leão ao nosso derredor, rugindo, querendo destruir a alma e a vida do cristão. Mas aqui nós encontramos Paulo dizendo o seguinte: olha, apesar de todos os dias serem maus, há dias piores do que outros. Há dias onde a tentação, a provação, as dificuldades serão maiores do que outros dias. E você pode ter sentido esse dia mau na sua vida também. Às vezes, em um momento de grande provação espiritual, onde os ataques do diabo para fazer você descrer da palavra, você cair, parecia ser maior do que os outros dias. E assim é o dia mau, um dia mau na sua vida. Ou talvez problemas de saúde, onde aquele período de tempo, de dias maus, possa ter sido um momento de grande provação, de grandes dificuldades para a sua vida. O inimigo, ele busca trazer dias maus, mas veja que o apóstolo diz: olha, esse inimigo que vem contra nós, vem, mas se estivermos revestidos dessa armadura de Deus, poderemos resistir nesse dia mau também. Porque nenhuma provação é sobre-humana, mas a todas Deus dará poder para resistir, para vencer. Não precisamos temer os dias maus, precisamos estar simplesmente revestidos desta armadura para poder resistir em todos os dias maus, mas também no dia mau que a Bíblia aqui nos apresenta. E finalmente, irmãos, aqui nós encontramos a terceira razão porque Paulo nos dá esse conselho para revestir-nos da armadura de Deus. Ele diz o seguinte: resistir no dia mau
e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vimos o alvo do diabo. O alvo do diabo é derrubar, é destruir, é fazer você cair. Mas o alvo de Deus é fazer você permanecer firme, inabalável. Mesmo que as ondas venham, mesmo que as dificuldades apareçam, o objetivo de Deus é fazer você ficar em pé contra as ciladas, contra o poder, contra as artimanhas deste grande inimigo que nós enfrentamos. Porque Deus é muito mais poderoso e capaz de fazer você permanecer em pé e guardar o seu tesouro no Senhor Jesus. O objetivo de Deus é fazer você ficar firme, inabalável na palavra do Senhor, na força do Senhor. É esse o grande objetivo do Senhor. Nos dias maus, irmãos, podemos ficar firmes, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Deixa eu te contar algo aconteceu conosco, né, comigo, com minha esposa, né? Certo dia a gente foi pescar com meu tio. Talvez ele veja esse vídeo também. Nosso tio nos levou, era um momento de alegria, levou para pescar. Nos levou para pescar. Estava eu, minha esposa, meu tio e minha tia, e também tinha lá o meu primo também comigo. Levou-nos ali na Baía de Todos os Santos, em Salvador. Fomos pescar. Era uma tarde muito bonita, pretendíamos ficar no barco durante a noite e voltar durante o dia. E fomos então. O que aconteceu? Vimos o pôr do sol, saímos na hora do pôr do sol, aquele pôr do sol maravilhoso descendo sobre as águas, era lindo, todo momento, a calmaria, o mar estava tranquilo, o mar estava perfeito para esse momento. A noite chegou e junto com a noite começou a formar-se uma nuvem aonde estávamos. E ainda não tínhamos chegado no local da pesca, mas as nuvens começaram a se formar. E eram nuvens densas, fortes, relâmpagos. E de repente, queridos irmãos, aquilo que ninguém imaginava, nem o nosso tio que estava controlando, dominando, era o capitão desse barco, nem ele imaginava aquela terrível tempestade. E fomos então, e com a tempestade veio também os ventos, e com os ventos as ondas. As ondas, aonde não tinha, começaram a se formar ondas grandes. E as ondas então começou a bater no barco, e conforme batia no barco, jogava muita água para nós. Os rostos da minha tia, meu primo, do meu também, começou a mudar. Estava um clima todo de festa, um clima de alegria, de descontraído. Mas quando começou a vir a tempestade, a chuva, começamos um semblante tenso. O clima, a conversa parou, as risadas pararam. A tensão tomou conta do nosso coração, porque imagine, ficar à deriva no mar, em plena chuva, não era a nossa intenção naquele momento. Portanto, o medo começou a parar nos nossos corações. E então, queridos irmãos, meu tio continuou conduzindo o barco, não retornou. Apesar dos apelos da minha tia para voltar, para irmos embora, ele continuou firme, indo para o local. Meu tio era um pescador já experiente, já enfrentara muitas vezes tempestades muito maiores do que aquela. Mas nós que éramos pescadores de final de semana, ficamos terrivelmente preocupados. E então as ondas começaram a aumentar, e o barco, que estava tranquilamente assim, queridos meus, começou a fazer assim, subia e descia fortemente, e batia na água, no mar, e as águas vinham até nós. E esse movimento de subida e descida era um movimento aterrorizante. Eu estava com minha esposa do lado aqui, segurando em uma das madeiras do barco, os demais também, e meu tio conduzindo. Até que eu fui e olhei para minha esposa, já que eu estava com muito temor naquele momento, olhei para minha esposa para verificar como estava a situação emocional dela naquela hora, e ela estava com um semblante feliz.
estava sorrindo no movimento de subida e descida. E eu perguntei, minha esposa, como é que você pode estar sorrindo? Por que você está sorrindo nesse momento tão difícil? E ela disse assim, parece um parque de diversão, olha como sobe e como desce. Eu não sei se minha esposa estava, não tinha a compreensão real do perigo que estava enfrentando, mas e por isso ela estava sorrindo. Essa não era a razão. Mas eu então perguntei por que desse sentimento feliz em meio a essa tempestade que estamos enfrentando. Então ela olhou para mim e disse assim, olha para o meu tio. Meu tio estava conduzindo o barco. Nosso tio era o capitão daquele barco, era a pessoa mais experiente no barco. Então olhou e disse assim, olhe para ele. Enquanto ele estiver com um semblante tranquilo e um sorriso no rosto, eu não tenho do que me preocupar. Porque a pessoa experiente é ele. Se por sua vez, ele começar a se desesperar, aí sim é momento de se desesperar também. Olhe para ele. E então aquilo ali me fez lembrar que estamos num barco. Neste mundo, as ondas podem vir com ímpeto sobre nós. As igrejas podem ter os seus cultos suspensos. As tentações podem vir sobre os soldados de Deus. Mas precisamos olhar para o nosso grande capitão, Jesus Cristo, que está no controle dessa embarcação, que está no controle das nossas vidas e que está nos levando para o porto seguro. Está nos levando, queridos irmãos, para o local da comemoração da vitória. Está nos levando para o céu. E apesar das ondas tentarem vir contra nós com ímpeto, não há o que temer, porque estamos em Deus, em Cristo Jesus. Essa é a nossa certeza. E o que nós precisamos fazer enquanto estamos neste mundo aqui, quando estamos com o culto suspenso, quando estamos em nossos lares, enfrentando esse pânico geral, precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Nossa luta é contra um inimigo invisível que está agindo nas regiões celestes, essa região do mundo espiritual, e que muitas vezes influenciam pessoas, influenciam governos para ir contra o povo de Deus. Mas precisamos lembrar que a nossa tarefa é estar revestidos da armadura de Deus para permanecer firme quando Ele vier, porque Ele já é um inimigo derrotado. Não precisamos temer, porque a vitória já é certa. Precisamos apenas permanecer firmes aqui, como um soldado, guardando o nosso território da vitória, guardando a nossa coroa em Cristo Jesus, permanecendo firme, olhando para o nosso capitão, para que não nos afundemos nesse pânico geral, olhando para o nosso capitão Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Dessa maneira, não há o que temer, permaneceremos firmes no Senhor Jesus Cristo. E deixa eu dizer aqui para vocês, irmãos, sua fé está abalada por conta disso? É óbvio que não precisa estar abalada, queridos. Vivemos apenas o princípio do fim. Vivemos apenas o início das dores. Coisas piores, com certeza, virão. Isso, para nós, precisa ser apenas uma lembrança da necessidade de permanecer firme no Senhor, revestido do poder de Deus, da armadura de Deus, para no dia mau resistir. E precisamos manter os nossos olhos em Cristo Jesus, o nosso grande general, o nosso grande capitão, que está conduzindo esse exército rumo ao local seguro, ao porto seguro, que é o céu. Eu quero estar no céu com você, querido irmão. E eu oro a Deus para que a sua fé permaneça na palavra, para que você seja um cristão como um soldado, e seja revestido do poder de Deus, revestido da armadura de Deus. Não seja um cristão relaxado, desleixado, mas que esteja com seus olhares firmes no Senhor, que busque estudar a tua palavra, busque fazer orações ao Senhor, busque pregar o Evangelho, permanecendo firme no Senhor, para que assim, irmãos, quando a tentação vier, quando o inimigo tentar te derrubar, você possa estar firme e enfrentá-lo no poder e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu desejo para você, essa é a minha oração. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez.
Querido Pai, te agradeço, Senhor, por poder compartilhar a Tua palavra com Teus filhos. Que a Tua palavra seja viva e eficaz, não volte vazia. Que possamos entender que vivemos em uma guerra, que existe uma guerra espiritual que nos cerca. E nessa grande batalha, precisamos estar revestidos da armadura de Deus, da armadura de Cristo, porque somente dessa forma estaremos revestidos do poder e fortalecidos no Senhor Jesus Cristo, para resistir, para permanecer inabalável, para poder, ó Deus, estar firme contra os dardos inflamáveis do maligno, contra as ciladas do maligno. Por favor, Senhor, faça-nos entender que a nossa luta, ó Deus, é contra um inimigo invisível, que não é de carne, não é de sangue, e que nessa luta, Senhor Deus, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Senhor Jesus. Por favor, nos conceda um bom sábado, e que o Senhor possa abençoar cada família, cada irmão da nossa igreja, do nosso distrito, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, e um bom sábado mais uma vez, e amanhã vamos estar aqui novamente falando com você diretamente do Facebook. Então me procura aí, Jonilton Figueiredo, no Facebook, me siga lá e nós iremos amanhã, ao vivo agora, compartilhar a mensagem com vocês. Ok? Fique com Deus e um grande abraço. Tchau.